programa com o carimbo de qualidade da cultura. A Rádio da Informação. Ouça esse programa também pela internet. www.radioculturafoz.com.br. A Rádio Cultura passa a apresentar o programa Contraponto, a voz do povo. Entrevistas, comentários e tudo que é notícia você fica sabendo a partir de agora. Contraponto, a voz do povo. Oferecimento: Plano Itamed Coletivo Empresarial ou Familiar. Consulte a promoção 35760805 e Destro Macro Atacado. Rua José do Patrocínio, esquina com a Rua das Missões, Vila Portes. Fone 2102-2500. São 11 horas e 3 minutos. Muito bom dia, meu caro ouvinte da Rádio Cultura de Foz do Iguaçu. Sou Nelson Rodrigues. Carinhosamente os cumprimento, antecipadamente agradeço a sua audiência. A partir desse momento abrem-se as cortinas e começa mais um Contraponto da Cultura, a Voz do Povo. Quinta-feira na semana, 16 do mês de junho do ano de 2016. É dia dos santos Ciro e Julita, né? Os cristãos católicos comemoram o dia dos santos Ciro e de Santa Julita. Mãe e filho. São Ciro é padroeiro das crianças que sofrem maus tratos. Santa Julita e São Ciro foram canonizados pela igreja. E conta a história que Julita foi perseguida pelos romanos. No ano de 304 foi torturada, enquanto o menino Ciro ficava no colo do governador da província, o cruel Alexandre. E o menino, entristecido, saiu do colo de Alexandre e chorando gritou: "Também sou cristão". O governador ficou irritado com aquele gesto, que empurrou o menino escada abaixo, que lhe causou um traumatismo craniano, causando a sua morte. Julita foi decapitada. Eu repito, nessa resumida biografia, os cristãos católicos agregam em seu calendário de comemorações o dia dos santos Ciro e Santa Julita. Hoje é o dia da unidade nacional. Em 1927, eu não sabia que era 16 de junho, pode até ter sido uma quinta-feira, nasceu Ariano Suassuna, que recentemente faleceu, né? Em 1938, o Brasil ficou em terceiro lugar na Copa do Mundo da França, em 38. Em 1950 foi inaugurado o estádio do Maracanã. Mas quantas datas tem essa... nós não falamos esse dia do Maracanã. O que nós falamos do Maracanã aqui? Alguma coisa nós falamos do estádio Mário Filho do Maracanã. Foi inaugurado o estádio do Maracanã, construído para a Copa do Mundo. Na época, era o maior estádio do mundo. Só que tem um detalhe aqui, viu, Enes? A construção, ele foi inaugurado um ano após... entendeu? Do prazo previsto, tá? Ele foi um ano após o prazo previsto. Já naquela época... É uma história mais ou menos parecida com a Ponte da Amizade, né? Só que é o contrário. Ela foi inaugurada um ano antes de terminar e um ano depois também, com presidentes diferentes. Em 1961, o bailarino soviético Rudolf Nureyev pediu asilo para a França durante a apresentação do balé Kirov em Paris. Em 1963, a morte de Lamartine Babo. Lamartine Babo, conhecidíssimo pelas marchinhas carnavalescas, e talvez tenha sido o autor do maior número de hinos de times de futebol, é o Lamartine Babo. Penso eu, vê para mim aí, Marlo, que ele é autor do hino do Flamengo, é autor do hino do Fluminense, tenho total certeza, e fez mais algum outro hino, do hino do América, alguma coisa. Do América, né? Do América também, né? Também. Eu acho que é o autor do maior número de hinos de time de futebol. 1965, Miguel Arraes vai para o exílio na Argélia, né? Miguel Arraes, que era avô do então candidato a presidente Eduardo... Como é que é o nome dele? Que morreu no avião? Eduardo Campos. Em 1970, 40 presos políticos foram mandados para a Argélia em troca da libertação do embaixador da Alemanha Ocidental no Brasil. Em 1978, Akihito, então príncipe herdeiro do Japão, e sua mulher chegaram ao Brasil para comemorar os 70 anos da imigração japonesa e foram até Assunção. E nesse trajeto, ainda que pelo ar, a Ponte da Amizade é que ficou trancada, horas e horas.
entendeu? Por uma questão de segurança. Lá em Assunção. Em 1999, reaberta a investigação do atentado no Rio Centro. Olha só aqui, ó, Enes, ó, o Marlon sempre me ajuda. O Lamartine Babo, ele é compositor do hino do Flamengo, do Vasco, do Botafogo, do Fluminense, do América, do Bangu, do Madureira, do Olaria, do Bom Sucesso, do Canto do Rio e do São Cristóvão. Entendeu? Vai declarar amor para um time de futebol assim, hein? Mas, enfim, apenas como curiosidade. Ô, Dante, vai chover ou não vai chover, Dante? Vai chover, porque vai chover hoje e até o final da semana. Acontece que tem uma área de instabilidade que se formou entre o Paraguai e o Mato Grosso do Sul e está chegando aqui na fronteira, então daqui a pouco deve começar a chover. Não é muita chuva, mas são aí pancadas de chuva aqui na fronteira, fazendo com que a mínima não baixe muito hoje, vai ficar em 16 graus e 23 graus a máxima. Amanhã também deve chover com mínima de 12 graus e máxima de 23. Essa chuva segue até semana que vem, segunda-feira. E aí na carona deve vir aquela la fresca volvió, como aí diz parece que depois dessa chuva aí, quando terminar de chover na segunda-feira, vem uma frente fria novamente com uma massa de ar polar aí vindo para derrubar as temperaturas novamente, como foi a semana passada, né? Aquele 0 grau, um pouquinho menos às vezes. Né, um grauzinho negativo. Vou ter que usar aquele meu capote, né? Vai ter que colocar uma blusinha de manga a partir da semana que vem. Com certeza. 11:08, a temperatura nesse momento aqui no Parque Presidente, 22 graus. Enes, eu com a sua permissão também, eu quero mandar um abraço afetuoso, carinhoso para a Jaque. A Jaque é uma das funcionárias, uma das colegas de trabalho do Paulo Pucinelli nas lojas Panorama. E, em especial, para o avô da Jaque, seu Pedro. O seu Pedro, ele nos ouve todos os dias, gosta do programa e, de certa forma, quando o Paulo Pucinelli não tem o tempo necessário, né, para ficar ouvindo o programa e tal, ele às vezes ouve o programa e quando não ouve o programa inteiro, mas o seu Pedro faz o relato para a Jaque e diz, olha, a pauta lá do contraponto era assim, era assado, alguém foi elogiado, alguém não foi tão elogiado assim, e ele que conta o que se passa aqui. Seu Pedro, muito obrigado pela audiência, obrigado. Diz que tem admiração por mim, muito obrigado, agradeço mesmo. Continue nos ouvindo. Eu quero mandar outro abraço. Mande. Moacir de La Palma está de aniversário hoje. Ah, o Moacir tá? Isso. O que eu vi com o Moacir? Eu vi ele e o menino dele, ele fez uma brincadeira no Facebook, eu não lembro exatamente. O Moacir tem tempo para essas coisas. Moacir, muitos anos de vida, Moacir, para você, tá certo? Grande abraço, amigo. Apareça, 11:10. Ele ficou de aparecer. Não, segunda-feira, eu vou começar a trabalhar. Ele só não disse o ano, o século, então, entendeu? Então está no prazo. Está no prazo, tá? Ainda o prazo de validade está no prazo. 11:10, a temperatura de 22 graus aqui em Foz do Iguaçu. Enes, qual é teu destaque, então, enquanto você engole o teu gole d'água aí, Enes? O destaque vai exatamente para Brasília, né? O presidente interino Michel Temer fará um pronunciamento hoje em cadeia de rádio e televisão nacional, né? Segundo os assessores mais diretos, 2 pontos no eixo principal do discurso que não está ainda pronto. Primeiro, ele vai defender a proteção das medidas econômicas adotadas interinamente, né? Segundo, um ressalte ao funcionamento de todas as instituições, que a vida brasileira está transcorrendo apesar de todos esses dissabores todos. E também vai provavelmente salientar o clima favorável e o êxito das Olimpíadas do Rio de Janeiro, daqui a poucos dias, né? E os assessores ressaltaram de que as Olimpíadas será um orgulho do Brasil para o mundo. Mais ou menos são essas digamos assim, as linhas principais do discurso. Claro que vai abordar como é que encontrou o país, né? Desemprego, as estatais praticamente quase que falidas, tudo isso vai ser abordado. Mas o tema principal são os que eu citei anteriormente. Agora são 11h11 com 48 segundos. E o teu destaque, Caleb? Olha, foi sancionada pelo prefeito Reni Pereira a lei que cria ou regulamenta os free shoppings aqui em Foz do Iguaçu. Essa lei foi de autoria do vereador Fernando Duz, o presidente da Câmara. Foi bastante discutida com a comunidade, com o Codefoz, os termos ali
postos na lei, todos eles discutidos e avaliados. Agora, a questão é que precisa da portaria ou da regulamentação federal, que ainda não existe. Conversei ontem com a assessora de comunicação da Receita Federal, a Gilvana Longo, diz que não há nenhuma conversa nesse momento no âmbito federal para regulamentar essas lojas francas nas fronteiras. O que tem, segundo a Gilvana, é uma portaria da Secretaria da Fazenda que estabelece que a partir do dia 1º de julho a cota será reduzida para $150, de $300, os atuais $300 reduzidos para 150, porque deveria entrar em vigor essa lei das lojas francas. Mas não há ainda essa lei no âmbito federal. A Receita Federal está indo atrás para que essa cota não seja reduzida antes da existência da lei dos free shops. Então eles estão se movimentando, fazendo requerimentos para que essa cota pelo menos se mantenha nos $300 ou até aumente, segundo a Gilvana, até $450. Mas por enquanto não há nenhuma informação com relação às lojas francas. Então a lei aqui em Foz do Iguaçu está aprovada, ela tem uma prerrogativa. Na verdade, ela recepciona a lei federal, né? É uma Exatamente. lei que recepciona a lei federal, né? Exatamente. E aí ela deixa uma prerrogativa na lei que ela tem que se adequar à lei federal. Então ela fica em aberto nesta parte para ela poder se adequar como que vai ser, né, a lei federal. Então ela tem que se adequar a essa questão. Conversei também com o presidente do Codefoz, o Rony Tempe, que afirmou que assim que ela for regulamentada no âmbito federal, será criada uma Câmara Técnica dentro do Codefoz para estabelecer o local, quem vai poder ter essas lojas francas, os locais onde serão instaladas. Então isso será estabelecido através do Codefoz. Eu estou desatualizado. Será que já foram instaladas, Dante, lá no Rio Grande do Sul? Não. Jaguarão, Santana do Livramento, Uruguaiana? Pelo contrário, até deram uma recuada nos projetos, né? Agora a instalação ela é demorada, né? São empresas privadas, tem que fazer uma licitação, tem que ter interesse de empresários, é uma coisa grande. Nós estamos num momento de crise, o dólar está alto, acho que não propicia. A exigência da Receita é alta. Né? Agora vai depender do governo federal, da Receita Federal, dizer o que pode e o que não pode, de onde vêm os produtos que vão ser vendidos lá. Se fizerem igual a lei de sacoleiros, que podia trazer videocassete, televisão preto e branco, né? E medos de perfume, não vai resolver em nada, né? Se ela realmente não for ampla e tiver bons produtos, né, sem muita restrição, e aí também não pode entrar em confronto com o que é vendido nas cidades, né, no centro. Não, porque se for daqueles perfuminhos sem vergonha, a gente compra da Jequiti aqui do Jequiti, que ainda você ganha um Silvio Santos, e ontem, carnezinho. O presidente da Embratur, Dr. Nelson, na abertura do festival, 11º Festival de Turismo, ele afirmou o seguinte com relação a essa questão da cota. Ele fez uma afirmação que se não for para os $500, deve permanecer nos $300. Ele fez essa afirmação com relação à cota. Não entrou nos free shops, é claro, mas a cobrança foi com relação à cota, com relação ao turismo, e ele fez essa afirmação. A tentativa de avançar, conforme o ministro do Turismo no ano passado esteve aqui, Sim. E disse que eles queriam lutar pela cota de 500, mas se não for para 500, ele deve permanecer nos 300. Cair não vai. Então já é uma segurança que se está dando. Olha, eu sempre tive curiosidade, Enes, e com certeza você também teve, porque aliás está nos visitando hoje para nossa honra, está aqui o ex-vereador Narizão, que é pré-candidato a vereador, está correndo, está com sebo na canela aí. Correndo o trecho. Correndo o trecho. O Narizão, ele conta aquela história da vida dele, que realmente, o Narizão ele é de família humilde lá, e é um rapaz humilde, sob o ponto de vista material, mas um baita coração tem o Narizão. Ele faz um trabalho social bacana e tal. E ele vem com aquela história, eu só como arroz e feijão, não sei o quê, sabe, meio para enganar um pouco a gente assim também. Mas é gente boa. Eu acho que se votar no Narizão, a urna está bem servida e o Narizão é pré-candidato. É candidato pelo PTB do Vermelho. Ele vai bater, como é que é o nome do policial? O Rogério, que é da Polícia Civil, né? Tem o Rogério da Polícia Civil, que é pré-candidato também, que eu estou sabendo no PTB. Tem o Valmor da Aparecidinha, entendeu? É nego de calibre alto. Diz que tem um menino aqui do Morumbi também no PTB que faz bastante voto. Partido Trabalhista Brasileiro. Do Partido Trabalhista Brasileiro do Vermelho. E aí é o seguinte, vamos ver como é que eles se disputam lá. Lá no Porto Belo também tem o Silvio lá, que também é pré-candidato, né? Porque pelo que eu estou ouvindo, Caleb, tem 32 partidos, 35, essa pouca vergonha. E, aliás, essa pouca vergonha, a gente tem cobrado do Supremo Tribunal Federal.
quando extinguiu a cota de barreira ali, entendeu? Entendeu? Dizendo o seguinte, que o sujeito pega, escreve no papel, está fundado o partido, tem ele, a mulher, o genro e tal, o nosso partido, tem um tempo de televisão, nosso partido, e os caras passeiam por partidos, num mês eles passeiam por 5, 6 partidos. Bom, mas isso foi quando o Supremo Tribunal Federal permitiu essa lambança. Não existe 30 jeitos, 30 ideologias diferentes para a educação, para a segurança, mas enfim. Nelson, deixa eu voltar ao projeto das lojas francas. Tem alguém na linha, não? Não. Tá. Não, você pode voltar. Posso passar de 1 minuto, então? Pode. Posso, tá. Então é o seguinte, essa lei, conforme... Só nas quintas. Que dia que é hoje da semana? É quinta. Pode, então tá. Vai. Tá. Essa lei, ela tem uma válvula de escape, que foi colocada aqui, numa discussão com 12 mais 2 vereadores. Essa válvula de escape é o seguinte, por que a Câmara aprovou esse projeto? Né? É um projeto polêmico. Isso aí dá conversa para a gente ir embora de casa, né? Acontece o seguinte, de que o projeto aprovado, ele está preso a uma comissão, que não é só da Câmara, Codefós, a CIF e outras entidades, que vão analisar o regulamento para ver se o que está disposto no regulamento interessa a Foz do Iguaçu. Como é que se pode aprovar um projeto se você não conhece a regulamentação dele? Então, não tem sentido isso. Ele será aprovado se a comissão julgar conveniente. Aí sim. 11h18, Enes, o que eu queria completar o raciocínio é o seguinte, eu nunca tive acesso a um dado verdadeiramente confiável que dissesse o seguinte, a cota tem que baixar de $300 para 150. Eu não sei o que isso impacta na tributação da Receita Federal, no que isso ajuda o comércio em termos de venda. Eu sou sincero. Daí assim, e a cota baixa para 150, mas daí tem aquele diferencial do terrestre para o aéreo, né? E daí como que fica o aéreo? O aéreo é 500. Como é que... O aéreo é 500. Entendeu? Como que vai ficar o aéreo, né? Tem essa discussão. Não, põe também, 500 né? tudo. Põe $500 tudo. Claro. Deve ter, sim, claro que tem estudos, com certeza. Mas eu não vejo uma contagem confiável de dizer, olha, baixando para 150, alguém aqui ganha. Quem ganha? A Receita arrecada mais, o comércio, não sei se é estudo, o emprego. Dr. Nelson. Eu acho que não é uma questão de estudo, eu acho que é de pressão da indústria brasileira. Não. Eu acho que eu acho que o principal disso é isso, são os industriais brasileiros que não querem que venha muita coisa de fora, principalmente do Paraguai, que vem aquela gama de produtos chineses, né? Quer dizer que vindo lá da China, atravessando o mundo inteiro, chegando por Paranaguá, vindo em container ou pelo Rio da Prata, sei lá o quê, chegando aqui em Assunção, Cidade Leste. Tá, então dá para ser mais barato do que aqueles fabricados aqui no Brasil. Engraçado isso, eles não desconfiam disso, né? Não entendem, né? Eles não entendem isso, como é que é. Mas enfim, o Narizão é pré-candidato. Ô Cida, o Eli está na linha, bom dia, Eli. Bom dia, doutor Nelson, ouvintes do Contraponto. Olha, nesse momento aqui na Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu, está sendo ouvido, hoje tem a CPI da Pecúlio, foi ouvido agora pela manhã o Reginaldo da Silveira Sobrinho, servidor, que ele veio acompanhado do seu advogado, o doutor Luiz Eduardo da Silva, e no final o advogado acabou falando com a imprensa, ele não quis falar com a imprensa, mas o advogado acabou falando, disse que ele deu todos os depoimentos, e aliás, o doutor Nelson, ouvintes, foi um depoimento longo, mais de 2 horas de depoimento. O depoimento durou do Reginaldo da Silveira Sobrinho, que é servidor da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu. Nesse momento está depondo já há mais ou menos uns 40 minutos o ex-secretário de Saúde de Foz do Iguaçu, o Charles Bortolo. E logo depois será ouvida então a Adriana Valadão. Ela vem na condição de testemunha, tá? A Marli Teles, que também estava para ser ouvida hoje, não foi localizada, então hoje serão essas 3 pessoas. Nós estamos aguardando aquela janela que abre para que a gente possa fazer imagens, possa conversar com os advogados,
possa conversar com os vereadores para a gente poder colocá-los no ar. Nós já fizemos o contato aqui, possivelmente a gente deve colocar ou advogado ou até mesmo um dos vereadores que faz parte da mesa da CPI, Pecúlio, para conversar agora aqui dentro do Contraponto, para a gente saber dos dois esclarecimentos de hoje pela manhã. O do Reginaldo e também do Charles Bortolo, que já vai seguindo aí mais ou menos uns 40 minutos que ele está depondo. A intenção é que pelo menos até 12h15 a gente possa ter o espaço para colocá-los no ar. Uma outra informação é que o Dr. Mafra está acompanhando os depoimentos de hoje, viu, Dr. Nelson? Eli, o negócio é o seguinte, o Reginaldo ele é funcionário público e trabalha onde mais? Ele trabalhou no hospital. Não, atualmente ele trabalha, ele exerce o horário dele até às 14 na prefeitura. Depois não, agora, né? Mas ele veio naquela questão de falar a respeito da saúde também, né? Tá, pergunta ao Reginaldo, o advogado dele, se ele trabalha em algum laboratório após o expediente como servidor público. 11h23. Eli, vamos dar uma destrinchada que tem um ponto de interrogação muito grande que a Comissão Parlamentar de Inquérito tem em relação ao Reginaldo, porque ele presta serviço como funcionário público, depois ele vai para um laboratório, ou iria para um laboratório que presta serviço para a prefeitura. Interessantíssimo, viu, Endes? Diga, Caleb. Só a questão do Dr. Mafra, que foi até levantado aqui no Contraponto, hoje feito pergunta, ele acabou explicando, ele não está fazendo parte da comissão, ele só está acompanhando os depoimentos, ele não pode, ele mesmo fala, não, eu não tenho como fazer parte porque é uma comissão parlamentar, então eu só vou acompanhar os depoimentos. Olha, eu acho, nós ficamos nessa questão, né? Eu pensei que ele era um convidado de honra, e eu penso que a presença do Dr. Mafra, como ouvinte, como assistente ali do que está acontecendo, ele sente pessoalmente os depoimentos, como é que as pessoas se comportaram, e não pega o relatório frio do final da CPI. Você está entendendo? Sim. Que a CPI Sim. vai... O que a CPI pode fazer? Ela pode transformar numa comissão processante e, independente de uma ou de outra conclusão, ela vai pegar e manda se enxergar que tem algum ilícito ali, ele remete ao Ministério Público, né? Esse é o caminho, esse é o trâmite normal que se faz, então remeteria ao Ministério Público. Então eu acho até meio que salutar, não como uma imposição, e sim, o Ministério Público, não vejo nada demais, como dizia um amigo meu, chamado Pimenta, reunião muito à porta fechada, ou é de gangster ou de idiota, né? Então eu acho que entendeu? Pela transparência já está o representante do Ministério Público ali. 11h24, eu também queria saber se vocês iam negar também, né? 11h24, você conversou com o prefeito Reni Pereira, Cida, depois eu quero conversar também com o Pegoraro aqui, com o Jorge Pegoraro, que está aqui conosco, eu quero esclarecer o que já é o Jorge Pegoraro aqui dentro da Rádio Cultura, também para o público ouvinte. Diga, Cida. O prefeito Reni Pereira participou ontem da abertura do 11º Festival de Turismo, juntamente com a dona Ivone Barufaldi, que estava presente também no evento. Os dois foram convidados à mesa oficial da abertura do evento, assim como o presidente da Embratur, diretor brasileiro da Itaipu Nacional, Jorge Samek, e inúmeras autoridades ligadas ao turismo, Paulo Ângelo, organizador. Antes de começar o evento, eu me dirigi ao prefeito em uma entrevista que ele nos concedeu, falando a respeito, então, é claro, da questão da Operação Pecúlio, a investigação que está acontecendo. Ele, questionado sobre o asfalto do Cognópolis, do bairro Cognópolis, o prefeito disse o seguinte, doutor Nelson, que ele iria acrescentar aquilo que já disse aqui as advogadas da Conscienciologia, né? E também o engenheiro Marcelo Colombelli. Ele só pelo que deu para entender na entrevista, ele acompanhou essas entrevistas e disse, só vou acrescentar já o que disseram as duas pessoas. Legalmente, o ato foi executado, a questão do pagamento foi dentro da lei, na maior transparência, na maior situação de legalidade, o prefeito afirmou. A outra afirmação que ele faz é com relação à paralisação das obras da Felipe Vancha, que é uma questão que estava também ligada à Operação Pecúlio, de investigação. A demora, a paralisação da obra se deve à ação já dita por aqui, com relação à ação do Ministério do Trabalho.
É claro que existe também, o prefeito afirmou que um atraso de 3 meses do pagamento para a empreiteira com relação a essa obra. Ele disse que ontem teve uma reunião com a Caixa Econômica Federal para efetuar o pagamento desses últimos 3 meses da medição e que o Ministério Público Federal, representantes do Ministério Público Federal, esteve ontem na Prefeitura, deve voltar hoje, para dar mais recolhimento em materiais, em documentos a respeito da licitação e da transparência que, segundo o prefeito, ocorre nessa obra e nas demais outras. Então, o prefeito disse que o próprio Ministério Público esteve lá ontem na Prefeitura fazendo esse rescaldo de mais material e já devolvendo à Polícia Federal, já devolveu outros materiais apreendidos da operação. A questão do dinheiro do prefeito, que é aquela informação que deveria ser uma propina, uma questão de propina. O prefeito disse que não existe. Entende a Procuradora Federal. Que não existe, que isso não procede, que não procede em nenhum momento essa situação de propina por parte da questão. Reafirmou da João Paulo II os impedimentos que encontrou nela e demonstrou, de uma certa forma, estar tranquilo com relação aos documentos que a Prefeitura tem provado nessa operação Pecúrio, ao contrário do que vem sendo denunciado. O que o prefeito Reni Pereira diz a respeito dessa operação? Isso tem origem por quê, então, já que estamos todos tranquilos? A fala dele diz o seguinte: um jornal da cidade, por várias denúncias feitas contra a administração dele, de tanto a justiça ver tanta denúncia em um jornal da cidade, é o que levou, ele acredita, a fazer essa investigação e desencadear essa operação. É a fala do prefeito Reni Pereira, inclusive que já está no site da Rádio Cultura. 11h28, Eli, você está na linha, Eli? Isso, tô. Deixa eu só fazer um esclarecimento aqui para o ouvinte da Rádio Cultura, para a gente poder passar a informação correta para o ouvinte. O Reginaldo da Silveira, sobrinho, ele é técnico de radiologia. Certo. Ele trabalha 24 horas por semana. E aí, o restante, ele faz um trabalho numa empresa particular que pertence, então, ao empresário Euclides de Barros, que está preso da operação. Por isso ele foi chamado para fazer o depoimento hoje aqui. Então, só para a gente poder esclarecer, para não ficar, de repente, alguma dúvida no ar, ok? E era a máquina que estava 3 meses sem trabalhar, sem fornecer o exame, né? Exatamente, foi exatamente em cima disso. Mas ele trabalhava com a máquina parada, ele? Porque pelo menos a informação, 24 horas semanais, por 24 horas semanais você não trabalha praticamente nada, né, amigo? 24 horas semanais? Não, é que, bom, o 11h29 é que essa máquina parada, ele estava sendo pago também, a paralisação dela, com algum recurso do seu bolso, não sei quantos centavos, quantos reais, mas você ajudou a pagar também a paralisação dessa máquina, tá certo? 11h29, isso tem que ser tirado a limpo. Isso tem que ser tirado a limpo. Conosco aqui também, bom dia, Jorge Pegoraro. Bom dia, doutor Nelson, bom dia a toda a equipe da Rádio Cultura, bom dia aos ouvintes também desse programa que é líder da audiência em Foz do Iguaçu e na região. O Pegoraro é o seguinte, ele deixou as atividades dele no Instituto Chico Mendes, na condição do diretor-maior do Parque Nacional. Ficou uma década e meia, praticamente. Fiquei 12 anos na chefia do Parque Nacional. 12 anos na chefia do Parque Nacional. Agora ele já acha que aquelas formigas que só tinha que ir lá no Parque Nacional, que a gente tinha que ir não sei o quê, ele já está afim de passar um inseticida lá naquelas formigas. Não, continuamos com o meio ambiente em primeiro plano aí, doutor Nelson. Agora ele cai do lado de cá. Não, brincadeira à parte. E o Jorge Pegoraro, ele está se somando, digamos, aqui na direção da Rádio Cultura de Foz do Iguaçu. Eu espero que semana que vem a gente conta, tintim por tintim ao público ouvinte da Rádio Cultura, as parcerias que a Rádio Cultura está fazendo, tanto no campo pessoal como no campo empresarial, para ficar mais forte, para ganhar mais condições, melhor tecnologia, uma abrangência maior, poder ter essa independência, essa forma democrática com que a gente discute a cidade. Pegoraro, seja bem-vindo, então. Eu acho que o mais importante, doutor Nelson, é somar a essa equipe, da Rádio Cultura, que já é uma equipe de sucesso, já é uma equipe vencedora, Todo mundo comenta
na cidade, felizmente, né, os pontos positivos da Rádio Cultura, da informação, a rádio da informação, a rádio mais antiga de Foz do Iguaçu, né, e atuante, aí, presente no ar todos os dias, levando uma informação de credibilidade, uma informação isenta para a população, e é isso que a população se agarra, né, nos rádios aí todos os dias para ouvir a Rádio Cultura. Então, o senhor, como comandante maior desse programa e dessa rádio, dessa emissora, está de parabéns, assim como toda a equipe da rádio também. E eu faço parte agora aí também de uma ajuda, digamos assim, né? Uma gotazinha dentro do oceano aí. Mas que é bem-vinda, que é bem-vinda. Muito obrigado. 11h32, 22,5 é a temperatura. O maior arraiá de ofertas da cidade está na Leve Calçados. Prazão para pagar, 10 vezes no Credileve, todos os lançamentos em botas e coturnos das maiores marcas e as melhores ofertas. Tem a pantufa Liang de R$ 29,90 e o grande festival das botas leve Calçados Foz. Muita variedade, muitas marcas, modelos a partir de R$ 69,90. Toda a loja em 10 vezes no Credileve. É só lá no arraiá de ofertas, ali na Avenida Brasil 570, ao lado do shopping Camalito. Você chega, fala com o pessoal da Leve Calçados. É a melhor loja de calçados, indiscutivelmente, de Foz do Iguaçu. É Leve Calçados. E você pode pagar, tem calçado masculino, feminino, para criança, enfim. E faz o carnezinho, paga em 10 vezes pelo menor preço da cidade. Mas vai na Leve, que agora estão nesse negócio de... as festas juninas, né? Isso. Nas festas juninas, então é no arraiá da Leve Calçados. Lá no arraiá da Leve Calçados é o lugar, né? O arraiá é o lugar, né? Da Leve Calçados, então é que tem os melhores calçados com os menores preços da praça. Deixa eu fazer um esclarecimento aqui, Enes. Ontem, depois de um longo e tenebroso inverno, nós recebemos aqui a visita do secretário de Comunicação do município, o Mário Almeida. E eu tenho uma amizade pessoal com o Mário, gosto do Mário, mas enfim. E aí aquele programa, o programa do sábado pela manhã, que a Rádio Cultura inaugurou como sendo um espaço institucional da Rádio Cultura, para que faça uso dele o Poder Executivo, seja na pessoa do prefeito, seja de seus assessores, seja da sua equipe de comunicadores, enfim, a Rádio Cultura. A Rádio Cultura se sentiu desprestigiada porque na semana passada, no sábado passado, o programa sequer foi apresentado. Tá? O programa ele é fraco, eles poderiam ter melhor qualidade na apresentação. Isso aí não resta a menor dúvida. E bastaria com que os secretários colaborassem com a equipe dos comunicadores, evidentemente. Né? Mas pelo sim, pelo não, o Mário garantiu que foi apenas um desentendimento interno no que diz respeito a ser feriado na cidade e essas coisas todas, e o programa fica no ar porque esse programa não é para o prefeito Reni Pereira, tá certo? Esse é para o prefeito da cidade de Foz do Iguaçu, ou seja, o Poder Executivo, vamos colocar assim, seja quem tiver de plantão ocupando esse cargo, pode fazer uso no sábado pela manhã. Esse programa, doutor Nelson, ele começou nesse estilo de uma oportunidade para os prefeitos que estão ao cargo, na Rádio Itaipu FM, com o prefeito Rari Dajó. Era um espaço, é claro que não era de 2 horas, pelo fato de ser um rádio FM, era um espaço de 15 minutos, onde toda sexta-feira o prefeito gravava. Não, mas que pelo que o Dajó fez, 15 minutos estava bom. 15 minutos. Ele fazia uma fala de 15 minutos toda sexta-feira e no sábado pela manhã, às 7 da manhã, se não me engano, ele ia ao ar. Era uma prestação de conta. Então, começou lá nas épocas do prefeito Dajó, quando ele começou, iniciou esse Fala Prefeito, na época era chamado de Fala Prefeito, que a gente gravava o Fala Prefeito com o Dajó. Olha, Cida, por pesquisa, tá? Não é chute, não é aquele negócio, teu programa é bem ouvido, não sei o quê. Por pesquisa, comprovadinho. Na administração passada, teve sábado aqui, sim, que o prefeito Paulo McDonald tinha entre 80 e 90 mil ouvintes. Sim. Entendeu? Ouvindo o programa pela manhã. Né? O telefone da Rádio Cultura, recebia
Assim, tinha 2 moças que atendiam, 4, né? Chegava dias que tinha 4 que tinha 4 moças atendendo, mas superava, não era possível ter mais telefonema porque tinha linha, as linhas aqui eram 10, 12 linhas congestionadas sempre. E o que eu admirava neste particular, o prefeito Maulo McDonald, porque todas as vezes, e não foi uma única vez que eu vim, não, foram vários sábados que eu vim, não selecionava a pergunta. Ah, o seu Pedro lá não sei de onde está dizendo que tem um baita de um buraco em frente à casa dele. Seu Pedro, estou passando aqui para o Paulinho tapar buraco, não sei o quê e tal, e aí não sei o que da saúde, não sei o quê. Então, aí, o que faz o ouvinte, Enes? Ele pega, evidentemente que um prefeito sentando aqui, um secretário sentando aqui, vai levar crítica, né? E aqueles da área de saúde, então, muito mais ainda. Mas não fugia da explicação. Era uma interlocução que você passava na interlocução, digamos, uma certa sinceridade de quem estava aqui no estúdio naquele programa. E fica bom, né, Pegoraro? E até um momento, né, dele receber, através dessas críticas, saber o que está funcionando na prefeitura e o que não está, né? Ele pode cobrar de certo hospital, de certo posto de atendimento médico, ou de certa escola, né, essas reclamações e cobrar do secretário que está lá, da diretora que está lá, ao vivo, inclusive, né? Então, realmente é um feedback, um resultado imediato para o prefeito, né? Imagino eu, né, Nelson? Soube que ele anda em rádios argentinas ultimamente, mas isso é outro mero detalhe. Nelson, esse costume de ouvir o prefeito, de ouvir a prefeitura, não é de agora, não. Isso vem lá de trás. Sim. Né? Você sabe que no regime militar era difícil você descolar um prefeito militar e levar para o microfone. Era difícil. As entrevistas eram no gabinete dele, ou quando, se não, o chefe de gabinete de confiança dele, que invariavelmente também era um militar, mas que tinha mais, digamos assim, facilidade e até tempo para fazer. Mas sempre fizeram. As instituições militares, a Marinha, por exemplo, tinha um programa semanal com a Rádio Cultura. A Marinha, através dos tempos que o Pegoraro no domingo lembrou muito bem, né? Até com o próprio prefixo do programa, que era o Cisne Branco, né? Cisne Branco, Tocou o Cisne Branco. Histórias e Memórias pois do Foz do Iguaçu. Então, veja, essa história vem de lá. Osíris Santos, que foi um prefeito, digamos assim, polêmico, cheio de dificuldades, tal coisa, falava na Rádio Cultura. Eram entrevistas que eram programadas e, num determinado dia, era levada ao ar. Agora, hoje, mais do que nunca, há uma necessidade de a comunicação da prefeitura estar praticamente atualizada com os meios de comunicação. Facilita tudo isso, tira muitas dúvidas e coloca quem é, digamos assim, o mais importante nessa questão, que é o ouvinte, o iguaçuense, que precisa dessas informações. Aqui você abre o microfone, você nota a grande dificuldade que o povo tem de procurar uma determinada informação, né? Se tudo isso é antecipado, é feito exatamente por quem de direito, imagine a facilidade com que a administração terá para levar adiante os seus programas, principalmente na área social, né? 11h40, você sabia que a gasolina disponível no Beto Autoposto passou por um completo processo de refinação e que as substâncias nocivas contidas no petróleo foram completamente eliminadas? Sim, no Beto Autoposto você encontra a melhor gasolina refinada da cidade. E tem mais, na troca de óleo do seu veículo você ganha 10% de desconto no dinheiro, ou você pode pagar em até 3 vezes no cartão de crédito. Abasteça com qualidade e preço justo. Beto Autoposto, 3 endereços para melhor servir: Jardim Lancaster, Jardim Central, Jardim Aurora. Em breve, uma bela loja também na cidade de Medianeira. Porque o Beto Autoposto, ele tem a gasolina refinada, não é a gasolina formulada. E isso tem, sim, senhor, tecnicamente, uma diferença bastante grande. E a gasolina refinada, ela não agride o motor do seu carro, enquanto que a formulada nem sempre pode dizer o mesmo. 11h41, 22.7, e eu volto depois do intervalo comercial.